Além de Netuno, encontra-se uma vasta e misteriosa região onde os antigos remanescentes do nascimento do nosso sistema solar flutuam silenciosamente pela escuridão e preservado pelo congelamento profundo do espaço. Para alcançar esta extensão sombria da Terra, precisamos viajar pelos planetas rochosos, voando por Marte e além das tempestades de Júpiter e Saturno, e mais longe ainda, além dos gigantes azuis, Urano e Netuno, até finalmente alcançarmos nosso destino, o Cinturão de Kuiper, um vasto anel de detritos congelados que rodeia o nosso sistema solar, como um halo congelado. Eu sou o Carlos Moraes e você está assistindo ao Teorizando. Os detritos que compõem o Cinturão de Kuiper não são apenas uma coleção de rochas distantes, mas uma cápsula do tempo de 4,6 bilhões de anos atrás, contendo os blocos de construção intocados da nossa vizinhança cósmica. Antes de sabermos com certeza que o Cinturão de Kuiper era real, os astrônomos suspeitavam que algo existia além de Netuno. Por década, o planeta anão Plutão foi considerado um objeto isolado no sistema solar externo. Seu tamanho pequeno e órbita incomum sugeriam que Plutão não estava sozinho e que talvez fosse apenas uma das séries de objetos distantes ainda a serem descobertos. Em 1951, o astrônomo Gerhard Kuiper previu a existência de um cinturão de objetos gelados, logo além da órbita de Netuno, mas sem telescópios poderosos o suficiente para detectar esses objetos. A ideia permaneceu apenas na teoria por décadas, mas isso mudou em 1992, quando o astrônomo David Dewitt e Jane Lu descobriram o primeiro objeto confirmado do Cinturão de Kuiper, conhecido como 1992 KB1. Plutão e sua lua Caronte foram descobertos antes, Plutão em 1930 e Caronte em 1978, mas esses objetos só foram confirmados como objetos do Cinturão de Kuiper após 1992 KB1. Desde então, mais objetos do Cinturão de Kuiper foram identificados, povoando esta região distante, além de Netuno. Para entender a verdadeira escala e a posição do Cinturão de Kuiper, vamos imaginar que estamos viajando em uma nave espacial, partindo do Sol e nos movendo em direção à borda externa do nosso sistema solar. E à medida que avançamos em nossa viagem, passamos rapidamente pelos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, feito de materiais restantes de quando nossos planetas se formaram, um anel fino e espalhado de detritos rochosos. O cinturão de asteroides está a cerca de 2,2 a 3,3 unidades astronômicas de distância do Sol, a cerca de uma unidade astronômica de largura. Uma unidade astronômica é equivalente à distância do Sol e a Terra. A maioria dos asteroides conhecidos circulam nesta parte do nosso sistema solar, desde o maior asteroide Vesta, com 522 km de largura, pouco mais que a distância de São Paulo a Belo Horizonte, e até os menores objetos, alguns dos quais têm apenas poucos quilômetros de diâmetro. No entanto, ao somar a massa de todos os asteroides em todo o cinturão combinado é apenas cerca de 3% da massa da Lua. Além do cinturão de asteroides, encontramos os gigantes gasosos de gelo Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mundos colossais que dominam o sistema solar externo. Finalmente, ao passarmos pela órbita de Netuno, a 30 unidades astronômicas, chegamos ao nosso destino, uma fronteira remota e gelada, o Cinturão de Kuiper. Esta vasta extensão se estende de 30 a 50 unidades astronômicas e abriga uma variedade de objetos, desde relíquias congeladas do sistema solar primitivo até planetas anões, incluindo Plutão e inúmeros outros menores. Como cinturão de asteroides, o Cinturão de Kuiper contém detritos antigos do nosso sistema solar primitivo. Na verdade, os objetos do Cinturão de Kuiper são considerados como alguns dos objetos sobreviventes mais antigos de nossa nebulosa solar, que originalmente confirmaram os planetas do nosso sistema solar. Ao contrário do cinturão de asteroides, que é feito principalmente de material rochoso, o Cinturão de Kuiper consiste principalmente de metano congelado,
amônia e gelo de água, formando um anel de detritos, e é formado por corpos gelados maiores que 100 km de diâmetro e mais de 1 trilhão de cometas. A distância média entre esses objetos é tão grande que pode chegar entre 0,2 a 0,1 unidades astronômicas, que seria algo de 10 milhões de quilômetros entre esses objetos, que flutuam, preservando as pistas sobre as origens dos planetas e cometas. Apesar de termos chegado até o cinturão de Kuiper, ainda existe outra estrutura massiva, que cerca todos os outros objetos. E cinturão, essa estrutura se chama nuvem de Oort, a estrutura colossal de detritos congelados em órbita, que circunda todo o nosso sistema solar. O cinturão de Kuiper está a milhares de vezes mais próximo do Sol do que o centro da nuvem de Oort, que teoricamente se estende cerca de 2.000 a 100.000 unidades astronômicas. Existem diferença entre esses dois cinturão. O de Kuiper tem o formato de uma rosquinha e a nuvem de Oort é esférica, como uma bolha gigantesca de detritos. Mas algo que essas duas estruturas têm em comum é que ambas são fontes dos fenômenos conhecidos como cometas. A nuvem de Oort é a fonte de cometas de longo período, enquanto o cinturão de Kuiper, onde os cometas de curtos períodos nascem. O cinturão atualmente está se erodindo lentamente quando os objetos ocasionalmente colidem e se quebram. Fragmentos menores são deixados em seu rastro, e parte da poeira resultante é soprada para fora do sistema solar pelo vento solar. Às vezes, as colisões ou a gravidade de Netuno farão com que esses objetos do cinturão de Kuiper sigam um novo caminho em direção ao Sol, criando cometas de curto período, podendo ter órbita de menos de 200 anos. A maior fonte de como sabemos sobre o cinturão de Kuiper vem de telescópios terrestres e do telescópio espacial Hubble e a New Horizons da NASA. É a única nave espacial que realmente esteve lá. Ela realizou um sobrevoo em Plutão e do objeto 2014 MU-69 do cinturão de Kuiper, que posteriormente foi chamado de Arrokoth. Esse sobrevoo de Arrokoth foi o mais distante na história da exploração espacial, ocorrendo cerca de 1,5 milhão de quilômetros além de Plutão, com a espaçonave New Horizons chegando a cerca de 3.500 quilômetros acima da superfície do objeto. Espera-se que a New Horizons saia do cinturão de Kuiper em algum momento entre 2028 e 2029. Talvez em um futuro distante, uma missão robótica poderá nos permitir pousar em um desses objetos misteriosos e coletar a amostra para uma missão com retorno à Terra. E com isso poderíamos descobrir ainda mais sobre esses mundos gelados. Meu muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.